podendo orar, orem comigo, Senhor. Muito obrigado por esse momento. Eu já me sinto fortemente abençoado pelas orações que foram feitas até aqui. Mas eu peço a Ti, Senhor, que fales conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte e edifique, que nós não saiamos daqui como chegamos, que nós saiamos diferentes. Amém? Êxodo 28 e 36, que diz: E farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, como gravuras de selos, santidade ao Senhor, e a colocarás sobre um cordão azul, para que esteja sobre a mitra. Estará sobre a frente da mitra, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão carregue a iniquidade das coisas sagradas, que os filhos de Israel santificarem em todas as suas ofertas santas, e sempre estará sobre a sua testa, para que sejam aceitos perante o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pregar essa noite sobre essa frase, santidade ao Senhor. É uma frase forte, que ela vai sair da boca de Deus, é uma ordenança que Deus vai entregar para Moisés nos dias do deserto. Moisés vai escrever essa instrução, porque mais tarde ele vai ter que colocar ela em prática, porque de Arão vai sair a descendência dos sacerdotes de Israel, aqueles que são da tribo de Levi. Então todos os descendentes dessa tribo vão ficar responsáveis por serem os sacerdotes de Israel, e eles vão ter muitas funções, entre elas cuidar dos sacrifícios do povo de Israel que vai até o templo para sacrificar. Isso no Primeiro Testamento. E eu gostaria de pregar sobre essa frase muito poderosa. Eu creio que nela tem uma mensagem do Senhor nosso Deus para nós todos essa noite, ou pelo menos para todo aquele que der ouvidos à voz do Senhor. Mas para falar sobre essa frase, nós precisamos entender um pouco melhor do que ela se trata. E ela fala sobre santidade. Eu não consigo falar sobre santidade sem antes entender na Bíblia o que é santo e o que é sagrado. Vamos começar pelo que é sagrado. O que é sagrado ou consagrado vai dizer respeito àquilo que nós, enquanto pessoas, consagramos ou tornamos sagrados. Eu vou dar um exemplo. Você imagina que um homem tem ali vários filhos, e ele um dia vai no jardim, pega uma pedra de rio, uma pedra grande, uma pedra preta, uma pedra lisa, e ele começa a falar, ensinar aquilo para os seus filhos que ainda são crianças. E ele diz que aquela pedra, ela é sagrada, que naquela pedra existe ou reside nela um poder espiritual. E toda vez que aqueles filhos pegarem aquela pedra, eles estão pegando a representação de um poder que o pai deles enxergou naquela pedra. Então todos os dias aquele homem faz um ritual com aquela pedra e com aquelas crianças ali em volta, e ele começa a ensinar a eles todos os dias, e ele vai passando aquela pedra na mão de cada um, e ele ensina que cada um tem que falar alguma coisa bonita quando pega aquela pedra e passa para o irmão. Ele faz isso todo dia e passam-se os anos. E daqui a pouco esses meninos se tornam homens, e daqui a pouco esses homens estão diante daquele idoso que se tornou pai, e daqui a pouco aquele pai vem a falecer. E todos os dias eles continuam fazendo aquele ritual. Só que agora esse ritual se torna muito forte na vida desses homens, desses meninos que se tornaram homens. Porque a partir do momento que o pai não está mais encarnado, eles estão enxergando o pai aonde? Na pedra preta de rio. E aquela pedra para eles torna-se sagrada. E eles vão passando essa tradição para os seus filhos, e para os seus netos, e para os seus bisnetos, e aquilo vai se tornando sagrado. Em algum momento alguém vai dizer: quem falou que isso aqui é sagrado? Aí o outro vai falar: não importa, o que importa é que é sagrado, o que importa é que tem poder. Então, a partir desse princípio,
eu consigo dizer que qualquer coisa pode se tornar sagrada, sim ou não? Desde que seja feito um ritual e que nós empreguemos tempo nela. E qual é a diferença do sagrado e do santo na Bíblia? Na Bíblia, o que é santo não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com a mulher. O que é santo é aquilo que vem direto de Deus, aquilo que nós entendemos que veio de Deus para o homem, de Deus para a terra. E é por isso que a palavra santidade, ela vai ser dita desde o Gênesis até o Apocalipse, porque a santidade, ela é a característica de Deus, ela faz parte do caráter de Deus, e ela se torna uma condição para a manifestação do Senhor. E eu estou falando dessa frase, santidade ao Senhor. Agora que nós já entendemos o que é santidade, eu posso até dar um exemplo de santidade. Aí a gente vai lá para o Novo Testamento e vai falar de Jesus. Quem que era mais santo que Jesus? Não tem como. É Deus que encarnou e em santidade manifestou o seu poder. Então o maior exemplo de santidade é o Senhor Jesus Cristo. E Ele ensina a santidade. Por mais que nós não consigamos ser santos o tempo todo, nós temos que buscar a santidade. E em algum momento nós vamos alcançá-la. E quando alcançá-la, estamos fazendo a vontade de Deus. Jesus é um exemplo, o maior, o melhor exemplo de santidade. E a frase de santidade, a quem? Ao Senhor. E nós vamos entender aqui rapidamente o que significa, o que quer dizer essa palavra Senhor. E eu já tive a oportunidade de pregar aqui há pouco tempo a respeito da palavra Senhor. Então, muito rapidamente, só para que os irmãos entendam, eu possa entrar na palavra. Essa palavra Senhor, ela está relacionada a uma lei israelita ou uma lei judaica antiga, também da época do deserto. É aquela lei que eu expliquei para alguns que estão aqui nessa noite, muito forte, muito poderosa. É aquela lei da redenção. Alguém lembra disso? Repita isso comigo, redenção. Qual é a lei da redenção que foi ensinada pelo próprio Deus? É uma lei que vai descer de Deus, assim como a santidade. É uma ordenança que saiu da boca de Deus. E Deus mandou Moisés escrever na pedra. Está entre os 613 mandamentos que está na tábua dos 10 mandamentos. E o que essa lei diz? Essa lei diz que quando você não tiver como pagar uma dívida, quando a sua dívida ela excedeu o valor de tudo que você tem. Naquela época as pessoas se endividavam para investir, para qualquer motivo. Então quando a sua dívida for mais cara que a sua casa, que o seu gado, o credor tem o direito de te escravizar e de escravizar os seus filhos. Ou seja, um judeu escravizava outro judeu e a sua família, os homens. E você era submetido a trabalho forçado. Mas de tempo em tempo se celebrava uma festa chamada Festa do Jubileu. Repita isso comigo, Festa do Jubileu. O que acontecia na época da Festa do Jubileu? Todo senhorio, todo senhor de escravo era obrigado a dar a opção para os seus escravos. Se eles quisessem ir embora, eles estavam livres. Se eles quisessem continuar escravo, aí eles tinham que continuar escravos para sempre, porque eles perderam aquela oportunidade. Mas era dada a oportunidade no ano do jubileu que o escravo fosse liberto. Amém? Todos estão ouvindo o que eu estou falando? Amém, Jesus. Amém. E qual que era a outra chance do escravo ser liberto? Então você imagina a tragédia. Você tem ali seu rancho, você tem ali seu gado. Daqui a pouco você fica devendo demais, o credor vem, leva tudo que você tem, só que você ainda tem a dívida, porque tudo que você tem ainda não dá o valor da dívida. Então ele leva você e a sua família como? Escravo, irmão, é escravo mesmo, trabalho forçado. Só para dormir e às vezes nem para dormir. E não ganha nada, porque é escravo. Repita isso comigo, escravo. Você perde direito. Olha a vergonha. Então tinha que esperar o ano do jubileu. Quantos anos esperava para chegar o ano do jubileu? 50. Glória a Deus. Mas tem uma segunda chance. Se você tivesse um parente, que o seu parente tivesse condições, mas tinha que ser um parente. Esse parente tinha o direito de chegar no dono da dívida, pagar a sua dívida, só que aí você não estava livre.
você passaria a ser escravo do seu parente. Mas por ser parente, ele tinha o direito, ou tinha a opção de te tratar como escravo. Mas por ser parente, ele te tratava como alguém da família. E agora você não era escravo, mas você era um mordomo. Você era um empregado de honra. Você não ficaria ali mais fazendo o serviço do escravo, aquele serviço sujo, pesado, triste, com risco de morte. Você passaria a ser um administrador dos bens do seu parente. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou falando? Se tornaria um empregado, mas se tornaria um empregado de honra. Se tornaria um mordomo. Se tornaria um administrador. E o nome desse parente que vinha pagar a sua dívida, qual que era o nome dele? Parente redentor. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Glória a Deus. E agora vai fazer sentido tudo o que eu disse. Porque como que Jesus Cristo é chamado a partir dos evangelhos? O nosso redentor. Ou seja, o pecado fez a gente ter uma dívida com o diabo. Preste bem atenção no que eu estou pregando aqui hoje. Que a gente não tem como pagar. Então o diabo leva tudo que a gente tem e ainda leva a gente e a nossa família como escravo. Eu te provo. Você já viu alguém conseguir sair de um vício facilmente? O que uma pessoa se torna do vício? Escravo. Você já viu alguém que tem uma questão financeira conseguir pagar a dívida rápido? O que as pessoas se tornam das suas dívidas? Você já viu alguém com problema de relacionamento? Alguém com problema no casamento? Alguém que tem problema que casa e separa um monte de vezes e vai morar junto com um monte de gente? Essa pessoa de uma hora para outra ela consegue formar uma família, dar um jeito na vida dela? Ela se torna escrava daquela situação. Escrava de relações abusivas, escrava da prostituição, escrava de muitas coisas. E aí, o que a gente faz? Um dia a gente chega num culto como esse. E aí você ouve uma palavra como essa. E nessa palavra diz assim: o que nós lemos em Jeremias 33, no versículo 3. O que está escrito lá? Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. E aí você fala assim: poxa, mas eu sou escravo financeiramente. Eu sou escravo sentimentalmente. Tem gente que é escravo de doença. Tem gente que é escravo de enfermidade. Tem gente que é escravo de dor. Tem gente que é escravo de angústia. Tem gente que é escravo. E aí você ouve Jeremias 33. Aí você fala assim: então eu vou clamar. Eu não sei se vai dar certo, mas eu já tentei tudo. E aí quando você clama com fé, possa ser, existe a chance, existe a oportunidade que o nosso parente redentor, Jesus Cristo de Nazaré, se levante. Alguém aqui está ouvindo essa palavra? E quando ele se levanta, ele vai até o nosso credor. Quem é o nosso credor? Satanás, o inimigo das nossas almas. A palavra chama ele de acusador. Por que ele é o credor do ser humano? Por que ele é o credor do pecado? A palavra do Senhor vai dizer lá no livro do Gênesis que quando o homem e a mulher caem no pecado, Deus colocou o homem e a mulher para governar a terra, para governar sobre os animais. Deus colocou a coroa da criação sobre eles. E quando eles pecam, o que a palavra fala? Que um novo governante assume o governo da terra. E quem é esse governante? Satanás. E diz assim no Gênesis que a terra produziu espinhos e abrolhos. Até esse momento no Gênesis não tinha espinho. O espinho vai ser a coroa de Satanás como novo governante. E alguém vai se lembrar aqui comigo: quem mais vai usar uma coroa de espinhos no Calvário? Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que ele usa uma coroa de espinhos? Porque ele tira a coroa da cabeça de Satanás e ele assume a coroa que coroou o inferno como Senhor do mundo. E agora ele tem poder para dizer a Satanás: eu estou pagando a dívida. Mas é a dívida de todo mundo? Não, tem uma condição: é a dívida de todo aquele que crer. Glória a Deus. E saiu da boca de Jesus as seguintes palavras: quem crer e for batizado será salvo.
O que é ser salvo? É ter a sua dívida paga por aquele que é o Redentor. Ele não é o Redentor de todos, ele só é o Redentor de quem é da família dele. Glória a Deus, aleluia. E quem é da família dele, ele diz, aleluia, no dia em que ele está operando os milagres, e a mãe dele está pelo lado de fora, e ela manda um recado para que alguém leve lá para dentro e diz: diga para Jesus que a mãe dele está chamando. E alguém vai dizer para Jesus: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, eles estão chamando, eles estão esperando. E aí Jesus Cristo vai dizer: o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele é o Redentor daqueles que fazem a vontade de Deus. E eu tenho algo a te dizer aqui nessa noite. Existe um desafio sendo colocado diante de nós, mediante essa palavra, que agora eu vou começar a pregar para você, pela infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E qual que é este desafio? É o desafio de entrar para a família de Jesus. Porque essa família é diferente. Ela não tem nada a ver com sangue, ela não tem nada a ver com sorte. Você pode escolher os irmãos que você tem, você pode escolher a mãe que você tem, o pai que você tem. Você não pode escolher, mas hoje está sendo colocada uma escolha diante de nós. Porque não importa quem foi ou quem é o teu pai, não importa quem foi ou quem é a tua mãe, Jesus está dizendo: por melhor que o teu pai e a tua mãe possa ter sido, não existe na terra quem possa ser melhor do que eu na tua vida. Glória a Deus. Então, para fazer parte da família de Jesus, é preciso fazer uma escolha. Glória a Deus. Repita isso comigo: escolha. Mais forte: escolha. Irmão, porque quando a gente escolhe, só quem pode escolher é quem tem opção. Você já parou para pensar que o escravo não tem opção? Ele tem criança que já nasce na escravidão. Ela não sabe o que é ser livre. Aquele que um dia foi livre, ele sonha com alguma liberdade que ele teve. Mas aquele que já nasceu na escravidão, a escravidão é o melhor que ele possa ter. Muitas vezes a ignorância, ela impede que nós sintamos dor. Nós só vamos ter saudade daquilo que nós já vivemos. Existe um inventor muito famoso chamado Leonardo da Vinci. Ele escreveu uma frase e falou assim: ó, depois que você voar, você vai andar na terra olhando para o céu, porque a sua mente sempre vai querer voltar para lá, porque um dia lá você esteve. Tem gente, não é todo mundo, irmão. Essa palavra que eu estou pregando, eu fico triste porque ela não é para todo mundo. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Eu queria que fosse. Talvez a minha vaidade de quem prega, mas o Senhor está falando com algumas pessoas específicas aqui nessa noite, porque tem algumas pessoas que andam nessa terra e sentem no seu coração uma saudade, e às vezes a gente conversa com a gente mesmo e a gente fala o seguinte: eu sinto saudade de algo que parece que eu nunca vivi, mas mesmo assim eu sinto saudade. Eu sinto saudade de um lugar da onde eu nunca estive, mas parece que eu sinto saudade. É porque talvez um dia você está tão ligado com Deus, que aquilo que está dentro de você, que um dia esteve em Deus, quer voltar para Ele. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Eu falei aqui na semana passada, quando Deus sopra nas narinas de Adão, o ar entra dentro de Deus, pega o que tem dentro de Deus e leva para dentro de Adão, aí o boneco acorda. Mas a palavra diz que o que estava em Deus entrou no homem, um dia vai voltar para Deus, e chama isso de espírito. É que quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio a palavra, quando eu oro pelo meu irmão, mesmo tendo motivo para orar por mim, eu oro pelo outro, quando eu pago o preço, quando eu entendo que eu não sei nada, que eu preciso aprender de Deus, quando eu entendo que no céu grande é aquele que se faz pequeno, primeiro é aquele que se faz último, quando eu entendo que para Deus, aquele que é grande para Deus é aquele que é pequeno na terra. Quando eu entendo que para Deus, que Deus vai se apressar por aquele que abre mão da pressa. Quando eu entendo que para Deus o sábio é aquele que diz que não entendeu e não entende nada. Quando eu entendo que para Deus as coisas são diferentes, aí eu começo a aparecer no reino do céu. Quando
nós chegamos diante dessa frase: santidade ao Senhor. O Senhor, nosso Deus, Ele tem um tratado com cada um aqui nessa terra, um tratado diferente com cada um. Se você olhar na palma da sua mão, tem um desenho na ponta de cada dedo. Ninguém aqui tem um desenho igual. Deus tem um tratado com cada um na face da terra. E o tratado que Deus tem na tua vida, meu irmão, é só com você. O teu irmão não sabe o que Deus tratou com você. Deus tem uma forma diferente de falar com cada pessoa. Quem trata as pessoas como grupo, quem trata as pessoas como lote, é ser humano. Agora, para Deus, cada um tem um valor, cada um tem um nome. Você já leu lá no Apocalipse? Que quando a gente chega lá, vai ser entregada para a gente uma pedrinha branca, e nessa pedra vai estar escrito um novo nome. Alguém aqui está ouvindo essa palavra? Porque Maria tem um monte, Pedro tem muito, João não dá nem para contar. Agora vai ser dado um nome, meu irmão, para você e para mim, que ninguém tem. Quem é que está ouvindo essa palavra? Oh, aleluia! E Deus é bom de nome. Deixa eu te contar uma coisa: santidade ao Senhor. Deus olha para Moisés e fala assim: olha, Deus está dando um monte de instrução. E quando ele começa a falar do sacerdote, ele fala assim: você vai pegar uma lâmina de ouro puro. Por que ouro? Ouro simboliza pureza. Sabe o que significa pureza no contexto bíblico, na minha e na tua vida? Integridade. Sabe o que é integridade? Glória a Deus. Você pode ter sido educado por alguém, você pode ter os traços da sua família, mas tem coisa em você que não tem em ninguém. Quem é que está ouvindo isso? E quanto mais íntegro você é, mais parecido com Jesus a gente se torna. Tem coisa que Deus só mostrou para mim, tem coisa que Deus só tratou com você. Uma coisa pura é uma coisa íntegra na sua natureza, é uma coisa que não tem mistura. Quem aqui está ouvindo essa palavra? A gente está vivendo uma época, a gente está vivendo um tempo em que nada mais é puro. Alguém que ouve o que eu estou dizendo? Repita isso comigo: nada mais é puro. Sabe por quê, meu irmão? Você pega o celular, começa a rolar lá aqueles vídeos, tem um monte de especialistas. 10 minutos de vídeo a gente já acha que entende de política, de medicina, de botânica. A gente vira engenheiro, vira arquiteto. Você não consegue mais conversar com as pessoas, todo mundo já sabe de tudo. A verdade, você vê, a pessoa vê 10 minutos de vídeo na internet e virou teólogo. Não, porque a nossa Bíblia, ela está errada, porque o original do aramaico, do hebraico, do grego. É os teólogos do YouTube, já viu? Os médicos do Instagram. Nada mais é puro. A verdade deixou de ser verdade. Sabe por que, irmão? A verdade não tem graça nenhuma. Meu Deus. A verdade, meu irmão, a coisa mais chata é a verdade. A verdade anda descalça. Sabe quem tem graça? Sabe quem anda com pluma, bem vestida, travestida, com purpurina, com tudo que brilha, com tudo que reluz? A mentira. Mentira chama atenção, porque é fácil de enfeitar uma mentira. Mentira é cheia de detalhe. Quando você fala a verdade, às vezes a verdade ela se resume em uma palavra: é preto no branco. Mentira não, mentira tem um monte de detalhe. Nada mais é íntegro. A verdade se tornou um artigo raro. E olha a ordem que Deus dá para Moisés: pega uma lâmina de ouro puro, mas tem que ser puro. O que isso quer dizer, meu irmão? Deus está procurando e reunindo aqueles que ainda têm pureza no seu coração. E o Espírito Santo está aqui nessa noite e ele está dizendo a seguinte frase: cadê você? Glória a Deus.
E ele diz assim: eis que eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que me arrependa. E se eu estou aqui dizendo, é porque tem alguém aqui para mim. Porque a palavra que sai da minha boca, ela não retorna para mim vazia. Ele está dizendo: cadê você? Glória a Deus. Cadê o puro? Cadê o íntegro? Irmão, como que eu faço para saber se tem pureza dentro de mim? Para saber se tem integridade dentro de mim? Você quer saber se tem pureza? Você quer saber se tem integridade dentro de você? Eu vou dizer, na hora que eu falei, aleluia, na hora que saiu da minha boca a seguinte frase: cadê você? Dentro do seu coração você ouviu a voz assim, ó: quem sou eu, meu Deus? Talvez aqui nessa noite não tenha ninguém mais sujo, não tenha ninguém mais imundo, não tenha ninguém que precisa mais do sangue do Cordeiro para ser purificado. O Espírito Santo te achou. Tem muita coisa que parece com ouro, mas está misturado com cobre, está misturado com estanho, está misturado com chumbo, está misturado com muita coisa. Sabe como que eu sei? A hora que o Espírito Santo falou: cadê você? Ele fez igual o irmão do filho pródigo: sou eu, manda aqui que eu sou puro, manda aqui que eu sou limpo, manda aqui que eu sou ouro. Deus está dizendo: eu vou te aquecer, e quando eu começar a esquentar, a impureza vai subir, e eu vou te derreter, para você ver que eu ainda sou o oleiro, e você ainda é o barro, você ainda é o barro. Está entendendo como o Espírito Santo trabalha? Quando ele chama, cada um responde de um jeito. O Espírito Santo que revela e que não mente. Na hora que ele disse: não fui eu, mas foi Jeová que disse: cadê você? Alguém aqui disse: Senhor, se não for o teu sangue, eu não acordo amanhã vivo. Meu Deus, eu não mereço o pão que eu comi hoje de manhã. Como que eu posso dizer que tem pureza? E ele está dizendo: tem pureza porque você não é puro, mas eu sou aquele que purifica, eu sou aquele que santifica, eu sou aquele que coloca o nome do Senhor na tua testa. Quem é que recebe da parte dele? Moisés, pega uma lâmina de ouro puro, porque é raro, porque é caro, porque é difícil de comprar. E o que eu faço com essa lâmina, Senhor? Escreve nela, mas escreve com letra de selo. O que é letra de selo? Eu vou pegar um carimbo que tem que ser mais duro do que o ouro. Então tem que ser um metal muito duro. Eu vou colocar em cima daquela lâmina de ouro puro e eu vou dar uma pancada. Pá! Na hora que eu tirar o carimbo, a primeira letra: S de santidade. Sabe por quê? Porque eu corrijo a todos aqueles quanto eu amo. Tem gente aqui que está dizendo: Senhor, eu não pedi nada que eu tenho. E ele diz assim: eu faço do jeito que eu quero. Eu tinha 3 servos, para um eu dei 3, para outro eu dei 2, para outro eu dei 1, porque eu sou assim, eu faço do jeito que eu quero. Ele diz assim: eu não devo satisfação a ninguém. Olha o que ele diz para Jó: quem primeiro me deu para que eu retribuísse? Alguém aqui está dizendo: Senhor, porque agora e porque nessa quantidade? Ele te diz assim: eu não te devo satisfação, eu não te devo satisfação, e eu não te devo satisfação. Porque se você tivesse que saber de certas coisas, eu já tinha te revelado. E aquilo que eu não te revelei não é para você saber ainda. Porque se você soubesse de tudo, você estava lá no trono e ele estava aqui agora no seu lugar. Irmão, não estou entendendo essa palavra. Fica tranquilo, essa palavra não é para todo mundo. O Jeová sabe com quem que ele está falando aqui essa noite. Fica tranquilo. Se não for para você, vai dando glória e vai falando assim: Senhor, fala com o meu irmão. Na hora que chegar a minha vez, que eu esteja atento em nome de Jesus. Quem é de glória, dá glória. Quem é de aleluia, dá aleluia. Quem é de agradecimento, agradece. Por que tem que ser letra de selar? Porque o Senhor diz assim, ó: aleluia, eu provo a todos aqueles quanto eu amo. E quanto mais eu purificar, mais duro o ouro puro é. E quanto mais duro o ouro puro é, mais difícil
difícil é de gravar aquilo que Deus quer mostrar. E quanto maior a dificuldade de gravar, mais duro tem que ser o carimbo. E quanto mais duro for o carimbo, maior é a pancada da mão do ourives para gravar aquilo que Deus já está gravando na tua vida. Tem gente aqui que não está entendendo por que está apanhando. Tem gente aqui que não está entendendo por que está ruim. E a perspectiva é de ficar pior. E ele está dizendo, não é Satanás, não é tranca-rua, não é pombagira, não é Exu, sou eu que estou gravando o meu escrever na tua vida. E ele diz assim, essa ainda foi a primeira letra, porque grande é a minha obra. Quem aqui está ouvindo? Glória! Tu vai pegar, Moisés, uma lâmina de ouro puro, vai pegar um carimbo e vai começar a gravar. E é uma frase, e ele vai ter que pegar e vai ter que martelar, porque é letra de selar. Sabe qual que é o problema da letra de selar? É que uma vez carimbado no metal, não dá mais para apagar. Quem é que está ouvindo essa palavra? O Senhor está falando com alguém aqui. Deixa eu te marcar, porque depois que você for meu, depois que você for minha, não há quem possa te tirar da minha presença, diz o Senhor. E aí, meu irmão, marca a primeira, marca a segunda, e é uma frase: santidade ao Senhor. Cada letra é uma pancada. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? Repita comigo: cada letra é uma pancada. Cada letra é uma pancada. Alguém aqui está dizendo, Senhor, se eu não aguentei nem a primeira. O Senhor está dizendo, fica tranquilo, porque se vem de mim eu sustento. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Alguém aqui está dizendo, eu não vou aguentar, eu vou morrer, eu vou enlouquecer, eu vou abrir mão. O Senhor está dizendo assim, ó, se eu mandei, eu sustento. Porque aquilo que é meu, ninguém mexe. Você, por opção, se você quiser, preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu estou pregando, sabe por quê? Deus não faz nada sozinho, Deus faz tudo em sociedade. Ele fez a terra, criou os animais, fez todas as coisas. O que ele fez? Colocou o homem para governar. Mas por que Deus não governou ele mesmo? Por que ele colocou o homem? Porque ele quis. Deus está fazendo coisa linda, e ele vai colocar alguém para governar, mas é alguém que ele queira, alguém que seja segundo o coração dele. Por que Saul caiu e depois Deus levantou Davi? Não foi Deus que levantou Saul? Se eu prestar bem atenção no primeiro e no segundo livro de Samuel, eu vou entender que não. Quem que levantou Saul? O clamor do povo. O povo queria um rei parecido com os reis das nações vizinhas. O que Deus deu para eles? Um homem grande, forte, musculoso, corajoso, bem nascido, filho de rico. Esse era Saul. O que Saul fez? Falhou. Foi Deus que derrubou Saul? Não! Deus só me impediu ele de cair. Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Porque o que é bom aos meus olhos precisa passar pelo crivo de Deus para ser bom para mim. Quem é que está ouvindo o que eu estou pregando? Tem alguém aqui que está pedindo algo para Deus? Ei, você tem que ter sabedoria para abrir mão do que você quer para viver o que Deus quer para você. Alguém aqui está ouvindo essa palavra? Será que se Deus falar hoje para você, larga a mão desse negócio aí, porque eu não estou desse negócio, será que você consegue abrir mão daquilo que você quer? Ou você vai ser infantil e vai dizer, Senhor, mas eu quero, meu desejo é maior do que a tua vontade? Alguém aqui está dizendo, eu estou buscando direção de Deus. Será que está mesmo? Será que aquilo que você está com tanta vontade, que você queria tanto, que agora está se manifestando na tua frente, se Deus falar agora larga, será que você consegue? Eu vos digo em verdade, que é menos, meu irmão, que você ore, jejue, tome banho gelado, faça alguma coisa. Nós não somos capazes de vencer a nossa carne. A gente precisa da misericórdia do Senhor. Sabe qual tem que ser a nossa oração? Senhor, me livra de mim mesmo. Senhor, não deixa eu desejar as coisas que o diabo quer que eu deseje para ele poder me destruir.
Senhor, me livra da tentação. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou falando? Como é que é? Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quem ensinou essa oração? Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Irmão, na oração que Jesus ensinou, Ele ensina a gente a orar, pedir para Deus nos livrar da tentação. Não me deixa ser tentado, porque eu não tenho capacidade de resistir. Irmão, tem uns crentes, você já viu o crente kamikaze? Ele vê o diabo e ele quer pular para cima. Ele vê a tentação, é comigo mesmo, eu sou santo. Meu irmão, Jesus ensinou, pede para Deus não deixar você ser tentado. Porque se você for tentado, tem uma grande chance de você cair na tentação. Irmão, cada um de nós está lutando com gigantes diferentes. Tem gente aqui que se a tua vizinha olhar feio para você, você pula no cabelo dela. Tem gente aqui que se alguém passar na sua frente com uma roupinha diferente, você quer pular em cima. Tem gente aqui, meu irmão, que sentiu o cheiro da comida e já quer acabar com tudo. Cada um aqui está enfrentando um gigante diferente. E não é Deus não te deu peito de aço, não. Não, Deus está falando assim, ó. Aleluia. Não me deixa cair na tentação. Me livra do mal. Me faz invisível, meu irmão. Eu tinha 7 anos de idade. Eu lembro da minha mãe de joelho. Ela fazia uma oração que eu faço até hoje. Nos torna invisíveis aos olhos do maligno. Não deixa ele me ver. Irmão, eu tenho que ter medo do diabo? Não, eu tenho que ter medo de Deus. Porque só Deus pode me livrar do diabo. Eu não tenho condição de me livrar dele. Só Deus me livra. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu não posso me esquecer que a graça dele é aquela que vai me levar para o céu. Eu não posso me esquecer que só Jesus salva, cura e liberta. Eu não posso me esquecer que eu vou cair, que eu vou pecar e que eu vou falhar, mas 7 vezes cairá o justo, e de todas elas o Senhor vai levantar, vai levantar, vai levantar, vai levantar, vai levantar, vai levantar e vai levantar em nome de Jesus. Tem gente que é tão valentão espiritual. Sabe o que é o valentão espiritual? Vou servir a Deus sozinho. Não preciso desse negócio de igreja, porque eu não aguento. Porque as igrejas estão corrompidas. Falou Abraão, falou Moisés, porque os pastores e as pastoras são hipócritas. A palavra fala que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Sabe quem é o pastor? Sabe quem é a pastora? É um homem e é uma mulher que precisa da graça e da misericórdia todo dia. Mas eles estão aqui orando pela gente. Sabe por que a gente vem aqui? E de vez em quando vai sair uma fofoca com o nosso nome. De vez em quando alguém vai rir da nossa roupa. De vez em quando alguém vai falar, aquele rapaz com aquele coque na cabeça não fala coisa com coisa. Aquele rapaz com aquele coque na cabeça canta feio, canta estranho, desafinado. A irmã da porta não me recebeu direito. De vez em quando alguém vai tratar a gente mal. E a gente vai continuar servindo essas pessoas. Porque o sacrifício do Calvário faz com que a gente não caiba dentro de nós mesmos. Aquilo que a gente recebeu não dá para a gente ficar só para a gente. A gente vai ter que perdoar o irmão que falha com a gente, porque quando a gente falhou, ele nos perdoou antes da gente pedir perdão. E a gente não pode fazer nada de diferente de perdoar antes que alguém nos peça. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Porque eu não estou fazendo pelo meu irmão, eu estou fazendo por ele. Porque primeiro ele me deu, e agora eu tenho que retribuir o que ele
recebeu a graça que eu recebi. E nesse momento eu me torno transbordante. Alguém que quer transbordar em Cristo Jesus. Você vai entalhar na lâmina de ouro puro santidade ao Senhor. Para quê? Para Deus tudo tem um grande propósito. Repita isso comigo: para Deus. Bem forte: para Deus. Tudo tem um propósito. Repita isso comigo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só quem ama a Deus dá uma salva de palmas. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor, a tua graça nunca falha. Aleluia. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que servir? Para que dar face? Para que servir quem não quer ser servido? Para que retribuir? E aí ele vai explicar para Moisés. Essa lâmina vai ser colocada na mitra do sacerdote. O que é a mitra? O sacerdote usava um turbante, um chapéu próprio do sacerdote. E a mitra vai na testa. E aí Deus explica para Moisés: todas as vezes que alguém olhar para a cabeça do sacerdote, vai se lembrar que eu sou Deus puro, porque o ouro é puro. Eu sou Deus santo, porque a santidade só pode sair de mim para o homem, e do homem para mim não sobe nada, mas pela infinita misericórdia eu dou a minha santidade para o homem. E por que, Senhor? Porque eu sou aquele que paga a dívida daqueles que não têm como se libertarem daqueles que os escravizaram. Quando que era que Abraão usava essa veste sacerdotal? Quando ele ia receber as ofertas que o povo levava para o templo. Qual que era o motivo da oferta? Oferta por expiação, perdão de pecado. Oferta em agradecimento, dízimos e ofertas. Qual que é o significado disso? Todas as vezes que o povo ia ofertar, fosse por perdão de pecado, fosse por oferta, de agradecimento, o povo olhava para a mitra, para a lâmina de ouro na mitra, no chapéu do sacerdote, e lembrava que aquela oferta não era para o sacerdote, aquela oferta não era para Deus, aquele ato de ofertar era estar diante do grande eu sou, e se lembrar do quê? Repita comigo: se lembrar do quê? Irmão, eu estou te contando a história de uma família que entrou no Egito, e dentro do Egito Deus transformou aquela família numa nação, e depois que eles eram uma nação, eles foram escravizados, e depois que eles foram escravizados, Deus tirou eles do Egito cheios de ouro, cheios de prata. Deus os libertou. Glória a Deus. E aquele povo tinha que se lembrar do quê? Do tempo em que eles eram escravos, para que eles pudessem dar valor a quê? A liberdade que Deus tinha dado para eles. Eu vou falar mais uma coisa aqui, vou encerrar essa palavra. Você sabe qual que é o único tipo de pessoa que pode ser livre? Só pode ser livre aquele que um dia foi escravo. Quem aqui ouviu essa palavra? E quem nasceu livre? Quem nasceu livre não sabe que é livre. Se você chegar num passarinho assim e falar: você não pode mais voar, ele vai te obedecer? O que você tem que fazer? Cortar a ponta da asa. Porque enquanto ele tiver asa, ele vai voar. Sabe por quê? Ele não sabe que ele depende da asa para voar. Se você chegar no peixe e falar: peixe, se você sair daí, você vai morrer. Meu irmão, o peixe sabe que ele está na água? O peixe não
sabe. Tem um monte de gente que anda por aí que não sabe, que não lembra mais que um dia foi escravo. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? Sabe quando que eu me torno livre? Quando eu me lembro da onde Ele me tirou. Aleluia, Deus. Você nunca mais quer sair do pé da cruz? Lembra do vício que Ele te tirou. Lembra da casa de recuperação. Lembra da delegacia. Lembra da cadeia. Lembra daquele centro de chiqueiro. Lembra da encruzilhada. Lembra da sujeira, lembra do pecado, daquilo que você não conseguia se livrar sozinho, e que Ele colocou a mão lá no monturo, e do monturo Ele ergueu o necessitado. Toda vez que eu me lembro de onde Jesus me tirou, sabe o que eu viro? Eu viro crente. Toda vez que eu me lembro de onde Jesus me tirou, não importa se o meu irmão está pecando ou deixando de pecar, não importa se o mundo está indo para a direita ou se o mundo está indo para a esquerda. Toda vez que eu lembro de onde Ele me tirou, eu tomo a minha cruz e eu começo a andar atrás dele. Quem aqui ouviu essa palavra? Irmão, eu tenho que ter medo de voltar para onde eu estava? Eu tenho, sabe por quê? Sem Jesus eu vou ficar pior do que eu estava. Olha o que a palavra diz. O diabo sai de uma casa, dá uma volta, pega 7 pior que ele, e se ele encontrar a casa limpa, o que ele faz? Ele deixa ela pior do que o primeiro estado. Tem gente aqui, eu queria pegar uma palavra para cima, cheia de unção, mas o Senhor está dizendo assim, ó, tem gente aqui que está esquecendo de onde eu te tirei. Tem gente aqui que está desconfortável aonde está. Ei, o desconforto te leva para um nível acima da onde você está hoje. Mas não se esqueça da onde eu te tirei, porque da onde eu te tirei é muito pior da onde você está agora. Tem gente aqui que está muito perto de esquecer, mas se você esqueceu, o diabo te pega. Então se lembra da onde eu te tirei, porque da onde você está eu quero te levar para um lugar melhor. Mas só entra para a minha família aqueles que andam comigo, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São aqueles a quem eu vou pagar dívida. O Senhor me diz aqui, Ele diz aqui para alguém: eu estou pagando dívida que você não consegue pagar. O coração de alguém queimou aqui nessa noite. Eu não sei da onde, eu não sei quem, mas o Senhor disse que tem dívida, tem saldo sendo resolvido aqui hoje. E você vai cantar o hino da vitória, mas lembra da onde Ele te tirou. Aleluia. Amém? As palmas são para Jesus.